Olá a todos! Então, como é que estão? Como é que vai essa vidinha? Está tudo bem convosco? Bem, neste momento estou completamente isolado, meus amigos, do mundo. Então, eu tive jogo hoje, às 5 da tarde, ok? 5 da tarde, exatamente. E o jogo de Portugal começou às 6. Então, eu estou a evitar saber o que se está a passar no mundo para não saber qual o resultado do jogo de Portugal. Meus amigos, eu não quero saber. Não quero saber mesmo. Estou a ver agora aqui o jogo ao mesmo tempo do que falo convosco. Por isso, se tiver aqui algumas falhas de concentração, só um momento, por favor. Vou buscar o meu telemóvel. Se tiver aqui umas falhas de concentração, peço desculpa. Ok? Então, como é que foi a vossa semana? Olhem, a minha foi normal, foi positiva. Gostei. Tenho coisinhas boas para vos contar. Então, eu ontem fui fazer fui um jantar aqui do clube e eu acho que foi giro, ok? Acho que foi giro, foi positivo. E é bom conviver com as pessoas e estar com as pessoas e conversar com as pessoas. E mesmo para elas me conhecerem também um bocadinho melhor, hum, uh, é positivo, não é? Que sorte que elas têm de me conhecer. Estou a brincar. Então, pronto, jantámos, comemos no jantar cozido à galega, ok? E para a vossa cultura geral, o cozido à galega é igual ao cozido à portuguesa, só que o cozido à galega tem grão. Eu não sei se existe em alguma zona do país algum cozido que tenha grão, ok? Então aqui eles comem o cozido com o grão. Depois, houve um momento muito engraçado, que foi quando eu cheguei, eu estava com muito frio. Estava mesmo muito frio mesmo. E então eu pedi, faltavam uns 10, 15 minutos para o jantar começar, e eu pedi um chá. E se vocês vissem a cara das pessoas de Walter Ribeiro a pedir um chá, mas eu senti-me tão adulto. Senti-me. Senti-me um adulto. Ali uma pessoa a pedir o seu chazinho. Porque eu queria era aquecer. Era o meu grande objetivo. E pronto, e aqueci. E é isso que interessa. Ok? Malta, há muito tempo que não fazemos um momento de indignação. Momento de indignação. Ok? Eu tenho... Qual é o meu momento de indignação desta semana? Pessoas aquelas... Eu mando... perdão, vou só dar aqui um arrotinho. Perdão, que porco. Pessoas que imaginem... eu mando-lhes um link do Tiki-Tiki, do TikTok, e as pessoas dizem: não tenho TikTok. Não uso TikTok. Malta, metam, ok? Mas mais uma rede social. Malta, se vocês depois não quiserem ir, tudo bem, mas quando eu mando uma coisa é porque é muito importante. Está bem? Então parem com isso. É só mais um bocadinho no vosso. Um bocadinho de memória no vosso telemóvel. Ok? Por isso, deixem-se de merdas e metam TikTok. Da mesma forma que a outra. Aquela aplicação a trends. Metam. Se eu mando-vos coisas, aquilo tem coisas muito giras, eu pelo menos gosto. Pá, metam estas aplicações que é para nós podermos falar um bocadinho, certo? E para termos coisas em comum, certo? Eu cheguei a uma conclusão, malta. O episódio de hoje não vai ser muito grande, tá bem? Eu cheguei a uma conclusão. Eu gosto muito de ajudar as outras pessoas, pá, mas não me peçam para carregar coisas. É a conclusão que eu chego. Ou seja, eu gosto muito de ajudar, pá, em todos os sentidos, em todas as formas, mas não me peçam para carregar coisas, ok? Porque isto desperta em mim um gatilho, está bem? De escravidão. Não estou a brincar, não gosto mesmo de carregar as coisas. Por isso, sempre que quiserem ajuda em alguma coisa, tudo bem, peçam, mas não me peçam para carregar.
tenho uma coisa para partilhar convosco. Sabem o que a minha mãe, não é? Eu sou um menino da mamã, claramente assumido, ok? Ahm, por isso é que eu estou a passar tão mal aqui onde estou, porque, pá, não tenho a comidinha da minha mãe. E então, sabe o que a minha mãe ofereceu-me no Natal? Não sabem? Vá, perguntem lá, ó Walter, diz lá. Então, ofereceu-me um livro. Vocês sabem há quanto tempo é que eu não leio um livro? Eu posso dizer que a última vez que eu toquei num livro foi quando houve o apagão. E aí eu tenho lá um livro para ler há muito tempo em Portugal, que é um livro da Rita Marrafa de Carvalho, com os crimes que aconteceram em Portugal e como é que as pessoas, passados estes anos todos, estão. E então a minha mãe ofereceu-me um livro. Ou seja, eu não leio há muito tempo. Só que eu, aqui há uns tempos, ofereci uns livros a umas pessoas, uma série. Pronto, era a prenda que eu tinha escolhido para as pessoas, não sabia o que é que havia de oferecer. Então eu decidi oferecer livros e o título do livro, eu não comprei pela história, eu comprei pelo título do livro. Para que isso fosse uma mensagem para as pessoas. Então, a minha mãe deu-me um livro e querem saber qual é o livro, qual é o título? Vou voltar a repetir. Eu oferecia os livros com base no título para deixar uma mensagem, ok? Para a pessoa, com base naquele título. Então a minha mãe ofereceu-me um livro que tem o título de Se Me Amas, Não Te Demores. Opa, eu quando vi, eu não sei se vou ler isto, eu vou ter que ler, não é? Então vou ter que deixar lá porque a minha mãe queria ler depois. Mas é um romance, pronto, parece-me. Mas gostei muito, gosto muito desta frase, é muito giro. Se me amas, não te demores, né? E então lembrei-me também, por causa disto da minha mãe, eu tenho uma carta que já partilhei nas minhas redes sociais, mas eu acho que nunca partilhei aqui neste podcast. E é uma carta que a minha mãe escreveu quando eu era mais pequeno. Então vou-vos contar aqui um bocadinho. Os meus pais são imigrantes, certo? Eles são de Cabo Verde. E eles vieram para Portugal e depois de Portugal também foram trabalhar para aqui na Europa. E eu fiquei cá, ok? Ou seja, eles conheceram-se em Portugal, tiveram, não é? Que sorte que foi na vida deles, mas depois eles tiveram que ir atrás de melhores condições e foram. A minha mãe foi para a Suíça e o meu pai esteve em vários sítios, inclusive Dubai, ainda na altura que o Dubai não era nada, meus amigos. E então, a minha mãe, eu tenho aqui uma carta que a minha mãe escreveu-me nessa altura e eu vou ler, ok? Então, Zermatt, que é na Suíça, 9 de maio de 1988. Olá, meu amorzinho Lu. Nada de confianças, malta. Desejo que estas duas linhas te encontrem bem de saúde, ao lado do pai, da avó e do João. E dos outros. Porquê? Porque a minha mãe estava num sítio, o meu pai estava no outro, então eu ficava com a minha vizinha. Vejam os traumas que isto pode ter na minha cabeça, malta. Não é? Ou seja, eu não fui com os meus pais, eu fiquei nos meus vizinhos que me trataram muito bem. E nos meus tios também. Mas era para não ter que mudar de escola. Enquanto a mãe fica bem, e só tenho pensado em ti dia e noite. Como estás? Olha, a mãe está muito zangada contigo porque nunca escreveste uma cartinha para mim. A ver se eu consigo perceber isto, desculpem. Então, tens visto a Pati e os tios? Olha, diz ao pai para te dar dinheiro para comprares uma prenda. Para a Pati, que vai fazer anos dia 17, vai fazer 17 anos no dia 14 de maio. Sabes, filhinho, que já falta pouco para a mãe ir embora. Tenho... Tenho uma... Tenho uma grande vontade de te ver. E tu também tens saudades da mãe? Bem, amorzinho, a mãe envia
envia-te beijinhos, envia beijinhos para o pai, para a Dona Maria, para a Raquel, para o João, para a Beta, ao tio, enfim, a todos, nome por nome. Um grande beijinho para ti, até um dia destes. Da tua mãe que te ama muito, sou a Maria. Desculpem, eu não queria que isto fosse assim, mas queria-vos só partilhar esta carta tão bonita que é. E acho que fiquei com vontade, agora que estou eu no estrangeiro, fiquei com vontade de escrever uma carta para a minha mãe. Acham que é uma boa ideia? Eu acho que sim. Acho mesmo que sim. Bem, já me recompus, mas é uma carta muito bonita, ok? Viram como nós perdemos este hábito de escrever carta às pessoas que gostamos, de escrever uma cartinha, não é? E vejam a importância. Isto foi em 1988. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tinha 5 anos. E isto, eu guardo esta carta até aos dias de hoje. E trouxe aqui para Carvalho, porque lembrei-me de partilhar convosco aqui no podcast. Mas nós perdemos esta história de escrever cartas com isto dos mails. A vida vai ficando mais fácil, mas nós vamos perdendo algumas coisinhas. É triste, não é? Não... Olhem, escrevam uma cartinha às pessoas que gostam, ok? Se quiserem a minha morada, é Rua Grande Dia, número 35, ok? Segundo andar. Eu não vou ficar aqui muito tempo, vou partilhar convosco uma coisa, está bem? Porque eu estou a partilhar casa com umas pessoas e não estou a gostar muito. As pessoas são porcas, ok? As pessoas estão-se a borrifar umas para as outras e são nojentas em alguns casos, ok? Pronto, é só para ficarem com esta imagem e com este final. Malta, tenho outro texto para partilhar convosco. Deixa-me só ir aqui à procura, desculpem. É um texto que eu meti aqui no Instagram. Portugal neste momento está a 27-28 e o Frado levou 2 minutos, acho eu. Levou 2 minutos e é 7 metros. Vamos ver se o Capdeville vai defender. 27-28. Ai, Macedónios do Caraças, pá. Golo deles. Que bela merda. 28-28. Bem. Então o texto que quero partilhar convosco, que encontrei aqui no Instagram, é o seguinte. Até vou pôr pausa porque falta 4 minutos aqui. Vou pôr pausa no Jogo de Portugal para ler o texto. Então, vou então gravar este texto pela terceira vez. Eu estava aqui a traduzi-lo. O texto vem em português do Brasil. E eu vou lê-lo em brasileiro, ok? Porque tentei ler em português e não me fez muito sentido. Mas pronto, vamos lá. Não tenha pressa, mas tenha rumo. A vida não é sobre correr, é sobre saber para onde o coração aponta. Tem caminhos que pedem calma, silêncio e espera. E tudo bem demorar quando você sabe onde quer chegar. Demorar é diferente de se perder. Se perder é andar sem sentido, é esquecer-se de si. Demorar é respeitar o tempo das coisas e continuar, mesmo devagar, na direção certa. Vai com calma, desde que você não pare de ir. É um texto bonito, malta. A estação Ninguém Para volta na próxima semana. Beijinhos.